Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, desejo a você uma excelente semana e sente-se aí e se preparem, sentem-se e se preparem porque as notícias não são boas. Olhando tudo e ouvindo algumas repercussões que estão acontecendo, a corda vai estourar. Isso daí eu tenho certeza. Agora eu só não sei quando que isso vai acontecer, vendo tudo que vem ocorrendo no Palmeiras depois de mais uma noite horrível de futebol, pessimamente praticado em pleno 2026. O Palmeiras que a gestão começou lá em 22, bicampeão da Libertadores, o time do Palmeiras, com Endrick no time, com Estevão, tudo, venderam os dois pela multa rescisória. E olha o elenco do Palmeiras atualmente. É quase pra gente chorar, se é que já não tem gente que já chegou a esse ponto, e eu não vou criticar quem fez isso não, porque é um absurdo o que estão fazendo no Palmeiras, e a gente vai falar algumas coisas importantes agora. O Palmeiras ontem perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, com futebol horroroso. O Abel ontem na coletiva deu umas, como eu posso dizer, tirou das suas costas e transferiu um pouco para a diretoria. Ele também tá certo, mas é indefensável Abel Ferreira seu trabalho nesse momento. O time do Palmeiras é uma bagunça. Só citar algumas coisas, tá? 66 ligações diretas ontem no jogo contra o Botafogo, um time que está na segunda divisão, ou terceira, acho segunda, né? Que até antes da rodada de ontem estava em 14º lugar, com 16 times no campeonato, e vocês perderam para esse time, Abel. Você conseguiu perder para esse time com um elenco que foi investido 700 milhões de reais no ano passado, e se juntar com o ano anterior, 1 bilhão, tá? E o seu time é uma bagunça dentro de campo. E você não está admitindo isso, falou do gramado, é ruim pros dois, tá? Mas ficou falando do gramado, seu time não toca bola em nenhum lugar, nem no Allianz, nem na Arena Barueri, nem em nenhum estádio do futebol brasileiro. E a gente tem algumas coisas, acordar para algumas coisas. Ontem o Corinthians foi campeão da Supercopa. E um Corinthians que deu muito mais trabalho pro Flamengo, ganhou, né? Mas se você for ver no jogo ali, mesmo se o Paquetá fizesse o gol no final ali, 42 milhões, hein? Mas não dá pra zoar nada não. Empatasse o jogo e ganhasse nos pênaltis, o Corinthians deu muito mais trabalho pro Flamengo do que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco muito melhor. Agora vamos para algumas partes aqui que são mais difíceis de falar, que é difícil admitir, mas é necessário. Vocês acham que o Palmeiras tem esse elenco todo? Ah, mas gastou muito. Vocês acham que o Palmeiras tem esse elenco todo? Do time titular de ontem, você tirou o Eric Belé, que não jogou, né? Não teve chance. O Riquelme já tá tendo algumas oportunidades, não está aproveitando. O Luigi também não está aproveitando, né? A gente percebe ali que o time não anda. Mas vocês percebem, olha o Giai jogando. Olha o Emiliano Martins jogando. A gestão do Palmeiras, da diretoria e do Abel, ela está sendo tão ruim, que o melhor jogador até agora, que foi o Luiz Pacheco, desse Campeonato Paulista, ele não jogou ontem, eu não tenho ideia por quê. O que é? Vocês querem colocar o Martins para ver se ele consegue desempenhar um bom futebol? Esqueçam, ele é fraco. Ele não vai jogar. Assumam. Vocês não pegaram o Facundo Torres e venderam com prejuízo? Façam o mesmo com o Martins, mas façam logo, porque quanto mais tempo ele ficar aqui, porque ele não vai jogar, né? Porque ele não tem como jogar no lugar do Marlon Freitas, ele não tem condição de jogar no lugar do Luiz Pacheco, vai perder mais dinheiro ainda. Façam que nem o Mikael e o Facundo, já tira. Tira mais um, porque esse cara não tem condição. E o Giai? Vocês vão ficar com o Giai até quando? Até quando? Então assim, por que eu tô perguntando, vocês acham que o Palmeiras tem esse elenco todo? O Emiliano Martins é a primeira troca de volante. O Giai é a primeira troca de lateral. O Jefté, que ontem nem foi tão mal como esses daí, mas 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. E aí? Vocês sentem firmeza ali no jogador? Aí vocês olham pro nosso ataque. Tem o Flaco Lopes, tem o Vitor Roque, tem mais quem? E o Sousa? Vocês botam fé no Sousa? Foram vocês que montaram esse elenco. Foi você, Abel Ferreira, que escolheu esses jogadores. Então você tem muita responsabilidade. Mas a corda tá prestes a estourar, ao meu ver. E eu já tinha falado pra vocês isso no ano passado e volto a repetir isso. Por quê? No ano passado o Abel entregou o cargo quando perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil. O Abel Ferreira não aguentará uma derrota pro Corinthians. Não aguentará. Ah, e se ele ganhar, o que vai acontecer? Dentro do Palmeiras? Nada. Se ele perder? Nada. Júlio, por que você tá falando que a corda vai estourar? Que a corda, se estourar, vai estourar pro lado dele. E se for estourar, ele vai ter que pedir pra sair. Como ele não quis ficar no ano passado, depois de uma derrota pro Corinthians. Mas o grande
A questão preocupante, o que mais nos deixa preocupado e mais indignados é que sabe o que vai acontecer depois de ontem? Nada. Se não ganhar do Vitória, se perder do Corinthians, empatar, classificar em sétimo no Paulista, se cair nas quartas, o que vai acontecer? Nada. Nada vai acontecer no Palmeiras. Nada. Porque a soberba e a arrogância da Leila não permite que exista nenhum tipo de autocrítica. Ela assumir que ela errou e ela erra por um acaso? Ela erra? Olha os jogadores que o Palmeiras contratou. Olha o futebol do Palmeiras. Olha o treinador que ela banca. Um treinador completamente perdido. O Palmeiras não tem um mínimo padrão de jogo. É sofrível ver o Palmeiras jogar. E eu falo isso com dor no coração. Em pleno 2026, depois de ter Endrick nas mãos, depois de ter Estevão nas mãos, e vender pelo que vendeu, o Palmeiras ter esse elenco, ter esses jogadores. É um negócio assim bizarro. Se fizer um time, eu e dois de vocês que estão me ouvindo aí, jogar contra e fizer um jogo de golzinho 3-3, nós contra o Martínez, o Giai e contra, deixa eu ver outro aqui, o Sousa. A gente só perderia na questão física, porque eu duvido que você que saiba jogar bola aí do outro lado acha esses caras grandes jogadores. Se for contra o Lopes, o Andréas e o Luiz Pacheco, a gente vai ser amassado, eu tenho certeza, porque você vê que eles têm qualidade pra jogar. Ah, detalhe, fora os jogadores que têm qualidade e não demonstram qualidade, né? Ontem eu vi críticas ao Lopes, ao Vitor Roque, ao Alan. Vocês não quiseram vender o Alan por 35 milhões de euros. Com esse nível de futebol, o que vai acontecer com o Alan, vocês acham? De verdade, me responda. Daqui a pouco vão vender por 15. Por quê? Porque com esse nível de futebol, com esse trabalho do treinador, com essa gestão que não tem nenhuma autocrítica, daqui a pouco vai ver, o time vai estar uma porcaria, ele vai cair, como vários jogadores não conseguem desempenhar, não conseguem performar nesse time, e aí ele vai ser vendido por qualquer valor. Vocês recusaram a proposta de 35 milhões de euros. Então nossos problemas são vários, mas o problema que mais deixa a gente, nos deixa indignados e preocupados e chateados e tudo, é que não vai acontecer nada no final de semana. Só se o Abel pedir o boné. Se a corda tiver que estourar, ela vai estourar com ele pedindo pra sair. Como já aconteceu no ano passado. Volto a falar sobre isso. Porque a Leila jamais vai tirar ele do cargo. Jamais. E se prepare. É capaz de ganhar um jogo do Vitória. E se ganhar um clássico, que pode acontecer, se prepara pra ouvir piadinha. Porque pra analisar o seu trabalho, a sua gestão, que é um fracasso, a gestão da Leila é um fracasso. Se vocês forem ver como ela pegou o Palmeiras, como o Palmeiras está hoje. É um fracasso. Tremendo fracasso. Como o time estava, como o time está. É uma distância abissal. E se ganhar o jogo do Corinthians, ainda vai fazer piada com a nossa cara. Anotem aí. Esse é o problema. Nada abala quem está lá em cima. Diretor fraco, gestão incompetente e o treinador perdido. E isso não vai mudar tão cedo. A não ser que o treinador canse. Ontem eu senti já uns sinais, né? Falando da diretoria, que não contrata, que é muito fácil ver e tal, que nunca aparece, sempre ele que aparece. Outra coisa, informação de bastidor. Aquela situação do ano passado, onde o Abel fala da arbitragem, ele tenta desviar o foco, obviamente, falar da final da Libertadores, mas ele tem razão do que aconteceu naquele lance, e dos erros que aconteceram contra o Palmeiras, e a diretoria deixou ele na voz, isso mexeu com ele. E ele já falou sobre isso. E a Leila deu na cara dele, né? Porque a Leila veio antes da Libertadores. Até o meu sub-20 ganharia. Pegou pessimamente no elenco essa mensagem. Pessimamente. E eu tinha falado isso pra vocês aqui. Que isso não ia pegar bem. Aí o Abel fala dos jogadores. A Leila fala dos jogadores. Ela tacou nas costas dele. Falando da incompetência que o time não jogou. Não vou colocar a culpa em arbitragem. Expôs ele. Então assim, as rachaduras estão começando a acontecer. E o Abel começou a expor elas ontem. Só que a única solução, a única coisa que pode acontecer no Palmeiras a curto prazo é se o Abel pedir demissão. Somente isso. Porque a presidente, ela nunca errou, meus amigos. Aliás, vocês estão mais calmos? Preocupante o que está acontecendo com o nosso time. Um abraço, galera. Tamo junto. Ótima semana.